Olá, amigos da Novo Tempo, estamos juntos mais uma vez para o programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos mais uma vez estudando o livro do profeta Daniel e hoje chegamos ao capítulo 5, um dos capítulos mais belos, com uma história interessantíssima e que nós aprenderemos hoje tem um paralelo com os tempos finais da história humana. Então convido você a tomar a sua Bíblia e a participar desse estudo. Estamos aqui no Sevis em São Paulo com 11 convidados nessa nova temporada. E eu queria apresentar para vocês e conhecer um pouquinho mais a respeito do Carlos e da Laura. Eles são pastores da Sara Nossa Terra e estão vindo lá de Uberlândia, Minas Gerais. Carlos, você me falou que por um bom tempo trabalhou viajando, não foi? Exatamente. Eu viajei durante 30 anos, tive a oportunidade de conhecer algumas culturas ao redor do mundo. Tive a oportunidade também de aprender outros idiomas e isso enriqueceu bastante. Mas eu nasci em São Luís, eu fui para o Rio, morei em São Paulo, capital, durante alguns anos e hoje moro em Uberlândia, tem aproximadamente 12 anos. 12 anos. Há quanto tempo vocês são casados? Nós somos casados há 11 anos e casamos em Uberlândia mesmo. Em Uberlândia. Laura, você é mineira de Uberlândia mesmo ou não é de Minas também? Não, eu tenho uma história. Eu nasci no estado do Espírito Santo. Ah, você é capixaba, Capixaba. Né? Capixaba. Isso. E depois eu fui para o Rio de Janeiro, ainda criança. Morei bastante tempo lá e já moro em Uberlândia há 12 anos. Mas vocês só se conheceram em Uberlândia? Só em Uberlândia. Talvez vocês se cruzaram no Rio e nem perceberam, né? Com certeza. Até que chegasse em Uberlândia. Uhum. Mas que bom. E você é formado em terapia familiar também. Sim. E está concluindo agora o curso de psicologia. Psicologia. Uhum. E você está fazendo engenharia, não é isso também, Marcos? Não, eu faço arquitetura. Arquitetura. Já estou na metade do curso de arquitetura. Pois bem. Que bom ter vocês aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar recebendo. E vamos agora, então, estudar um tema que, para mim, é um dos mais fascinantes desse livro. O capítulo 5 vai falar para nós a respeito de Babilônia e da queda daquele que foi o maior império de todas as épocas. Então vamos estudar a respeito da queda de Babilônia. Quando nós terminamos o programa passado, da última semana, nós terminamos com Nabucodonosor convertido. O grande rei de Babilônia finalmente se entregou a Cristo. Mas qual foi o destino de Babilônia após esse momento? Esse será o que nós vamos aprender. Isso será o que vamos aprender a partir de agora. Mas antes de começarmos nosso estudo, vamos orar a Deus mais uma vez. Se você que nos assiste em casa, participe dessa oração, buscando a luz do Espírito Santo, a iluminação do Espírito para a compreensão da palavra dele. Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito se faça presente e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, chegamos ao capítulo 5 de Daniel. E aqui nesse capítulo 5, nós temos o título A Escritura na Parede. Já passamos pelo capítulo 2 de Daniel, quando Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua. Estão lembrados da estátua? Era de 4 metais, e esses 4 metais representavam 4 impérios que dominariam o mundo. Eu quero saber de vocês quais são esses 4 impérios que nós estudamos aqui. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Esses são os 4 impérios simbolizados na estátua. Quando chegamos no capítulo 4, Nabucodonosor teve um outro sonho. Agora ele sonhou com uma grande árvore que representava a Babilônia, a ele, e ele finalmente seria lançado para viver com os animais por 7 tempos, 7 anos, mas voltaria ao trono, e ele voltou. Nabucodonosor dominou sobre Babilônia, reinou sobre Babilônia 43 anos. E o período áureo de Babilônia foi sob a liderança deste homem, que foi um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Agora, após a morte de Nabucodonosor, o que aconteceu com o império? Pois bem, primeiro temos Nabucodonosor, que reinou até o ano 562, provável ano de sua morte.
Quando morre Nabucodonosor, quem começa a reinar é Evil-Merodach, que era filho dele. Às vezes, ele aparece com o nome de Amel-Marduk. Então, Evil-Merodach e Amel-Marduk é a mesma pessoa. É o filho de Nabucodonosor, que passou a reinar após a morte dele. Depois, Neriglissar, que era capitão da guarda de Nabucodonosor, assassina Evil-Merodach e toma conta do trono. Então, Neriglissar, ele usurpa o trono, mas ele vai reinar por pouco tempo, porque os sacerdotes de Babilônia vão depor Neriglissar, e em seu lugar vai começar a reinar Labash-Marduk, que vai reinar apenas 9 meses. Depois de reinar 9 meses, chega ao trono Nabonido. Nabonido era casado com uma filha de Nabucodonosor. E Nabonido tinha um filho chamado Belsazar. E houve uma ocasião em que Nabonido foi para Tema, na Arábia, e deixou reinando em Babilônia, em seu lugar, seu filho Belsazar. Então, Belsazar era corregente do seu pai Nabonido. Então, chegamos agora ao ano 539. Quem é que está no trono? Belsazar, porque ele é corregente do pai Nabonido, que está em Tema, na Arábia. E o que acontece com Belsazar? É o capítulo 5. Então, vamos agora abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 5, e descobrir essa história. Então, a data do capítulo 5 é o ano 539 a.C. O que aconteceu no ano 539? Daniel 5, 1. O rei Belsazar deu um banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então você tem aqui o rei dando uma festa. Que ano era? 539. Agora, o povo de Deus continuava escravo em Babilônia. E entre eles estava Daniel. Mas algo interessante nos chama a atenção agora. O que está para acontecer? Quando o povo de Deus foi para a Babilônia, Deus não deixou que o seu povo fosse em trevas para a Babilônia, sem informação. Mas através dos profetas, a profecia disse tudo o que aconteceria em Babilônia. Eu queria que você fosse comigo agora, voltasse algumas páginas para o livro do profeta Jeremias. E dê uma olhadinha no capítulo 25 do livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 25, vamos ler os versos 11 e depois o 12. Jeremias 25, 11 diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão a quem? Ao rei da Babilônia. Por quanto tempo? Então, antes que Daniel fosse cativo para a Babilônia, o profeta Jeremias já havia dito: vocês vão para a Babilônia por causa do pecado de vocês, mas vocês vão ficar lá 70 anos. Verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Então, quanto tempo o povo de Deus ficaria escravo em Babilônia? 70 anos. Deus disse assim: vocês vão para a Babilônia, vocês vão ficar lá 70 anos, mas quando se cumprirem os 70 anos, eu vou libertar vocês. Quem seria o libertador? Vamos para o profeta Isaías. Volta um pouquinho ainda a sua Bíblia, Isaías capítulo 45, verso 1. Isaías 45, verso 1. 150 anos antes que Ciro nascesse,
a profecia de Isaías já apontava a ele como libertador. Olha o que escreveu o profeta. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem? Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não... Eu queria que você gravasse esse detalhe. Deus disse assim, Ciro vai ser o libertador, e eu vou abrir diante dele as portas que não se fecharão. O profeta orientou o povo de Deus até mesmo na estratégia que Ciro iria usar para libertar o povo dele da Babilônia. Volta 2 versos. Isaías 44, 27 e 28. Bem no finalzinho aí. Que digo a profundeza das águas? Seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro? Ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será o quê? Edificada. E do templo será o quê? Veja, o profeta está dizendo, Babilônia vai chegar, vai destruir a cidade, vai destruir o templo, vai levar vocês para a Babilônia. Vocês vão ficar lá 70 anos, mas quando se passarem os 70 anos, eu vou levantar um homem chamado Ciro, eu vou adiante dele abrir as portas que não se fecharão, e ele vai secar os rios, e ele vai derrotar Babilônia. Você percebe o que é a profecia? Sim, Carlos. Pastor Arilton, quando ele diz secarei os teus rios, ele estava se referindo ao rio Eufrates? Exatamente. É uma alusão à estratégia militar que Ciro iria usar para vencer Babilônia. Sim, minha amiga Ana Maria. Pastor, uma dúvida aqui. O senhor acredita que o rei Ciro teve acesso a essa profecia ou eles descobriram essa correlação tempos depois? Eu vou responder a sua pergunta só quando chegarmos a Daniel 9. Em Daniel 9, vamos estudar por mais detalhes o momento em que o povo de Deus sai da Babilônia. Mas por certo, Ciro ficou sabendo dessa profecia. E eu vou entrar em detalhes sobre isso, que é uma história linda que nós vamos contar em Daniel capítulo 9. Mas certamente ele ficou. Demir? Todo o povo de Deus, naquele período, sabia de toda a história até o final. Sabia da profecia toda. Quem estudava as profecias, ele sabia. Quem estudava os profetas, sabia tudo o que ia acontecer no futuro. Exatamente. Porque e não é assim hoje? Hoje também nós sabemos o final. Nós sabemos que... As pessoas estão preocupadas, você está assistindo a gente em casa e fica pensando assim, eu posso saber o futuro? Escuta, eu posso ligar para uma cartomante? Alguém tem que ler minha mão? Tem que jogar búzios, tarô? Isso não tem validade alguma, isso não funciona. Mas você quer saber o futuro? Estuda a Bíblia. Eu sei o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. 1000 anos. Porque a Bíblia diz para mim o que vai acontecer. E se você quiser saber o que vai acontecer nos próximos 1000 anos, basta estudar a Bíblia. Nós vamos chegar lá. Daniel capítulo 12 vem aí. Pois bem, tudo estava profetizado. Ciro iria secar as águas para derrotar Babilônia. Agora olhe com atenção esse gráfico. Qual foi o ano em que Daniel foi escravizado, que Nabucodonosor invadiu Jerusalém? 605. Foi de 606 para 605 ali. Se nós somarmos 70 anos, qual seria o ano da libertação? 536 para 535. Agora eu disse para vocês que o capítulo 5 está localizado em que ano? 539. Você percebe que nós estamos a poucos anos de completar os 70? Então, nesse momento, 539, poucos anos de terminar o período de Babilônia, ou, exatamente, de Babilônia, quando o povo seria liberto de Babilônia, o rei de Babilônia, neto de Nabucodonosor, dá uma festa para 1000 convidados. Agora, eles se embriagaram, eles beberam vinho, e o vinho subiu fez o efeito. E quando eles já estavam bêbados, o que aconteceu? Verso 2 do capítulo 5. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém,
para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Ele cometeu aqui um terrível pecado contra Deus. Os mesmos utensílios que eram usados no templo dos judeus em Jerusalém para o serviço sagrado, ele mandou que trouxessem para que ele bebesse vinho. E não era pouca coisa. Quando você vai estudar a Bíblia, em Esdras, capítulo 1, no finalzinho do capítulo, a Bíblia diz que eram 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de pratas e outros. Somavam 5.400 objetos. Foram esses objetos de prata e ouro que Nabucodonosor roubou dos judeus em Jerusalém e pôs no templo de Marduk em Babilônia. E ele mandou que viesse agora as taças de ouro e taças de prata. E quando eles estavam bebendo vinho nos vasos sagrados, o que aconteceu? Eles beberam vinho, deram louvores aos deuses de quê? Ouro, de quê? Prata, de quê? Bronze, ferro, madeira. Você percebe que eles começaram a louvar os deuses babilônicos dos mesmos metais de quê? Da estátua. Era uma afronta ao sonho. Era uma afronta à revelação de Deus. Não existe essa história da estátua de metais que Babilônia vai passar, pois nós vamos louvar agora os deuses de metais, porque isso aí não passa de história, de uma fábula. Isso não vai acontecer. E enquanto eles estavam bebendo, uma mão misteriosa apareceu e escreveu defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os joelhos batiam um no outro. Ou seja, uma pessoa em choque, totalmente amedrontada. E o que ele fez? Sem saber o que estava acontecendo, mandou chamar o grupo de incompetentes que o assistia. E lá vem de novo o bando de incompetentes que não sabe nada, que quer adivinhar o futuro, que quer fazer magia. Eles chegaram e eles não puderam fazer nada. E enquanto eles não podiam fazer nada, o que aconteceu? Olha o que diz agora Daniel 5, verso 10. A rainha mãe, que era a filha de Nabucodonosor, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses, e nos dias do teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. O que disse a mãe então para o filho? Se você chamar esse Daniel, ele saberá interpretar o que essa mão misteriosa escreveu na parede do palácio. E ele mandou chamar. Daniel estava com que idade? Daniel estava com quase 90 anos. Porque se ele foi para a Babilônia, na adolescência, em torno dos 18 anos, já haviam se passado quase 70 anos, pelo menos 67. Ele já estava agora com mais de 80 anos. Daniel se apresenta, ele chega diante do rei e diz assim, você não aprendeu a lição, né? O teu pai, Nabucodonosor, que aqui é avô, né? Mas a palavra pai aqui é ancestral. Ele não aprendeu com a estátua, depois teve que passar 7 anos para aprender. E você sabendo de tudo isso, você não se arrependeu? Sabe o que está escrito na parede aí? Está escrito assim, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Está escrito Tekel. Sabe o que significa Tekel? Pesado foste na balança e achado em falta. Está escrito Pérez. Pérez significa, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Nesse exato momento, quando Daniel está ali diante de Belsazar, interpretando uma escritura, o que é que está acontecendo fora dos muros da Babilônia? A profecia está se cumprindo. E sabe o que fez Ciro? Ciro desviou o leito do rio Eufrates.
eu disse para vocês que o leito do rio cortava a Babilônia. Babilônia não podia ser invadida. O que fez Ciro? Ele desviou as águas do rio Eufrates numa outra direção e no momento certo ele entrou marchando com os soldados com a água, segundo Heródoto, o pai da história, na altura das coxas. E quando ele chegou dentro da cidade, os portões que davam acesso à cidade deveriam estar todos trancados. Mas eles estavam o quê? Escancarados. Lembra da profecia? Eu irei adiante dele e abrirei as portas que não se fecharão. E só por isso Ciro chegou dentro de Babilônia e derrotou a cidade sem derramar uma gota de sangue. Quando o rei se deu por si, Ciro já estava lá dentro. E o que diz o texto? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Foi assim que caiu a grande Babilônia. Luciano? Pastor, eles encontraram as portas abertas. Foi um milagre de Deus ou eles estavam tão confiantes que deixaram tudo escancarado? Um milagre de Deus, porque essas portas sempre estavam fechadas. Mas a profecia já indicava que Deus iria abrir essas portas. E veja, eles sabiam que Ciro estava aí. Ciro não, como é que Ciro ia se esconder com todo o seu exército para numa hora só chegar e desviar o rio? Foi feito todo um trabalho, um projeto. Os babilônicos sabiam que Ciro estava aí, mas eles confiando nas muralhas, confiando nos seus deuses, eles em vez de se prepararem para a guerra, eles foram para a festa. Você percebe a insanidade desse rei? Você percebe como age uma pessoa longe de Deus? E foi exatamente isso que aconteceu. E foi assim que Ciro derrotou a grande Babilônia. Isso não é extraordinário? O rio Eufrates alimentava a Babilônia. E quando o rio Eufrates foi desviado, tirou-se o que alimentava a Babilônia, assim caiu a grande Babilônia. Existe um achado arqueológico que hoje está no Museu Britânico em Londres, chamado Cilindro de Ciro. Esse cilindro é uma peça em argila e ela tem escritas. E ele foi confeccionado por ordem do próprio Ciro. E esse cilindro fala que Ciro foi recebido pelo povo de Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz, porque ele não teve batalha frontal para vencer Babilônia. Ele exalta os esforços de Ciro como um benfeitor dos cidadãos da Babilônia, responsável por melhorar suas vidas. Ciro derrotou Babilônia e melhorou a condição do povo, que desde a morte de Nabucodonosor já havia descido em competência administrativa pelos seus sucessores. Agora vem a grande questão toda. Como essa história se relaciona com os nossos dias? Há uma relação entre a queda de Babilônia no 6º século a.C. e os dias atuais? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós iremos descobrir um paralelo entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, entre a queda de Babilônia no passado e a queda de Babilônia no futuro. Já já estaremos de volta. Olá, amigos do Bíblia Fácil, estamos de volta. No nosso primeiro bloco, nós aprendemos sobre a queda de Babilônia e Ciro foi o responsável por derrotar Babilônia. E uma vez caída a Babilônia, o povo de Deus seria liberto e poderia voltar para Jerusalém. E nós terminamos com a pergunta: qual o paralelo que existe entre a queda de Babilônia no ano 539 a.C. e os dias atuais? Para estabelecermos esse paralelo, eu queria convidar vocês para irmos para o livro de Apocalipse. E olhe comigo o capítulo 18 de Apocalipse. Vamos bem para o finalzinho da Bíblia. Apocalipse, capítulo 18. Dê uma olhadinha nos versículos 2 e 3. Assim diz a palavra de Deus, Apocalipse 18, versos 2 e 3. Então exclamou com potente voz, dizendo:
Caiu, o quê? A grande Babilônia. E se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. O Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, por volta do ano 97, 98 da era cristã, por João na ilha de Patmos. Se João está falando da queda de Babilônia, ele não pode estar se referindo à cidade de Babilônia, porque essa já era caída desde 539, há mais de 500 anos no passado. Então o Apocalipse está falando aqui de uma Babilônia mística ou espiritual. Mas aí vem a pergunta, aonde está hoje essa Babilônia mística ou espiritual? O que é Babilônia hoje? Vamos ver aqui. Desculpa, é aqui, Marcelo, pastor Marcelo. Pastor, nessa profecia aqui de Apocalipse 18, ele está nos pés? Ele está o quê? Nos pés da estátua, está falando a profecia dos pés da estátua, no tempo dos pés. Não, porque os pés da estátua se aplicaram à queda de Roma. E agora estamos falando de Babilônia. Lembra que Roma caiu no ano 476, foi dividida em 10 tribos bárbaras? Então, tá. As pernas de ferro aplicam-se ao período do Império Romano. Agora estamos falando da queda de Babilônia. Só que essa Babilônia aqui é uma Babilônia mística ou espiritual. Isso, Mara. Exatamente desse item. Então, nos dias de hoje, essa Babilônia espiritual ainda persevera. Está de pé. E a gente tem a palavra de que, como ela já caiu, ela vai cair de novo. Isso. Então agora o nosso desafio é sabermos o que é Babilônia. Temos que identificar agora o que é Babilônia. Vamos para Apocalipse, volta um pouquinho aí, no capítulo 16, olha para o verso 12. Apocalipse 16, 12. Aqui está falando da sexta praga, do sexto flagelo. O verso 12 diz assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio. E o que aconteceu com as águas do Eufrates? Se secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Quem são os reis que vêm do lado do nascente do sol aqui nessa passagem? Cristo e seus anjos. Sabe por quê? Porque a Babilônia do passado é símbolo da Babilônia atual. Ciro é um tipo de Cristo. E o secamento literal do rio Eufrates representa um secamento espiritual nos dias de hoje. E o que é o secamento do rio Eufrates de hoje? É quando todo o apoio que é dado à Babilônia, aquilo que alimenta a Babilônia, será tirado. Então nós temos que responder a pergunta: o que é Babilônia hoje? Pois bem, a palavra Babilônia deriva-se de Babel e vem da Torre de Babel. E Babel significa confusão. Então, Babilônia espiritual hoje é a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Até o século XVI, nós caminhamos com uma igreja. Depois, os movimentos começaram a surgir. Hoje, segundo uma enciclopédia de Oxford, nós temos 34 mil religiões no mundo. Uma pessoa que quer seguir a Deus, a pergunta é: para onde eu vou? Qual caminho eu sigo? Nós temos uma só Bíblia, mas milhares de religiões e cada um pregando uma coisa diferente. Aí está a Babilônia hoje. A confusão religiosa dos dias atuais é a Babilônia espiritual do Apocalipse. E esta Babilônia, ela está se polarizando em pelo menos 4 segmentos. Primeiro deles, a confusão hoje se assenta em torno da glossolalia, ou dom de línguas. Segundo polo de igrejas, igrejas que estão preocupadas apenas com o exorcismo. Todo culto a exorcismo. Terceiro polo de igrejas, que só falam da cura divina. Quarto polo de igrejas, que só pregam teologia da prosperidade.
juntando todos os movimentos religiosos, você consegue dividi-las perfeitamente em 4 blocos. Vamos ao primeiro bloco. Igrejas que só falam em dom de línguas. Todo culto há dom de línguas. Mas eu pergunto para vocês e para você que nos assiste em casa. É dom de línguas aquilo que se fala no movimento pentecostal hoje? Bom, nós vamos ter que fazer um programa só sobre isso. Mas eu vou adiantar alguma coisa para você. Para você entender dom de línguas, nós temos que ir para Atos capítulo 2. E quando eu estudo Atos capítulo 2, quando os discípulos falaram em línguas no dia de Pentecoste, eu descubro pelo menos 3 coisas. Primeiro, no dia de Pentecoste, havia em Jerusalém 16 nações reunidas. A Bíblia menciona uma por uma. Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Panfígia, da Panfrígia, Líbia. Pessoas que não falavam o grego e o aramaico falado pelos discípulos. Só havia uma possibilidade para que o evangelho fosse pregado a essas 16 nações. Que os discípulos falassem na língua destas nações. Então Deus deu o dom de línguas. Então o que é o dom de línguas bíblico? É a capacidade que Deus dá a alguém de falar uma língua com a qual ele nunca entrou em contato, com o fim de evangelizar a pessoa. Tanto é que eles disseram assim: não são estes galileus os que aí estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Esse é o adjetivo usado em Atos 2, língua materna. Qual é a língua materna da Alemanha? Qual é a língua materna da França? Da Inglaterra? Você entende que falar dom de línguas é falar a língua materna de alguma nação? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Quando você estuda sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo. E Paulo diz assim: e o Espírito Santo dá o dom a cada um segundo lhe apraz. Quem é que escolhe dar os dons espirituais? O Espírito Santo. Então não venha me dizer que todo mundo aqui tem que falar língua, porque eu não distribuo o dom. E existe uma doutrina no pentecostalismo chamada doutrina da subsequência, que ensina que todo aquele que é batizado com o Espírito Santo tem que falar línguas. E se não fala línguas, é porque não foi batizado com o Espírito Santo. Então, Atos capítulo 2 desmancha por terra a possibilidade de que ficar falando língua ininteligível, onde todo mundo entende o português, ou qualquer língua que for, seja o autêntico dom de línguas. Pastor Marcelo. E confirmando também, existe no meio dos evangélicos também, e outras linhas também, o argumento de que Deus, ele deu o dom de falar a língua dos anjos. E a gente vê bem claramente que é onde se pegam ali, ainda que falasse a língua dos anjos, se trata de uma suposição, porque logo em diante também fala, ainda que entregasse seu corpo para ser queimado, então vai entregar também para ser queimado? Então é uma suposição, é como se fosse. E eu pergunto para você, pastor, qual é a língua dos anjos? Pois é, quando o anjo veio visitar Abraão, ele falou em que língua? Exatamente. Ele falou na língua de Abraão? Na língua de Abraão. O anjo falava na língua com que ele veio se comunicar, então eu não tenho que falar a língua do anjo, é ele que fala a minha língua. Então veja, o primeiro bloco de igreja se apegam a isso. Agora eu queria que vocês, e você está em casa nos assistindo, você ouça com muita atenção e com muito carinho. Enquanto a igreja está o tempo inteiro envolvida nessa glossolalia, tentando falar línguas, enquanto a igreja, todo mundo está buscando falar línguas ininteligíveis, a palavra de Deus, ela permanece como? Fechada. Ninguém está estudando a Bíblia. E é por isso que nós temos um cristianismo hoje tão superficial. Por quê? Porque ninguém compreende a Bíblia. Porque nós não estamos estudando a Bíblia. Já Dismar. Pastor, o senhor disse agora que o dom de línguas é a unanimidade que um pode entender a linguagem do outro. Uhum.
como o senhor deu o exemplo do francês, do alemão, do inglês. Eu tenho uma dúvida. 1 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo diz que há outros a operação de maravilhas, há outro profecia, há outro dom de discernir os espíritos, há outro a variedade de línguas e há outro a interpretação das línguas. Se o dom de línguas é essa unanimidade, para que haveria o dom de interpretar as línguas? O caso de Corinto foi um caso único em todo o Novo Testamento, onde Paulo cita isso aí. E a igreja de Corinto é uma igreja problemática. Você lembra que tinha de tudo lá, né? Tinha incesto, tinha problemas de todos os jeitos. Paulo diz assim: eu prefiro falar 5 palavras para que as pessoas me entendam do que falar 1000 ou 10.000, não sei, que ele menciona, de que não me entendam. Parece-nos que em Corinto começou a haver uma manifestação de um dom onde as pessoas tinham que falar línguas estranhas, quem sabe pensando mesmo nos apóstolos. Nós não sabemos se haviam ali pessoas de outras nações que careciam ouvir essa língua ou não. Mas parece-nos o seguinte: enquanto Deus deu o dom dessa pessoa falar para que outros que ali estavam entendessem, os crentes da própria igreja não o estavam entendendo. E aí surgiu ali um representante agora, que pudesse traduzir para estas pessoas o que esse homem estava falando. Seria mais ou menos assim: nós todos falamos português, mas tem um aqui, o Luiz, que fala um russo. Aí Deus deu o dom a você para que evangelize ele em russo. Mas enquanto você fala para evangelizá-lo, os outros não são beneficiados. Parece-nos que Deus levantou alguém que funcionava como um intérprete, para que esses também fossem beneficiados daquilo que você estava pregando. Certo. Porque a palavra diz também que quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. E quando nós... Por isso há necessidade da pessoa que tem o dom de interpretação para que toda a igreja seja edificada. É verdade. Então eu penso que há a necessidade de interpretação nessa circunstância. Porque o dom de línguas, em momento algum na Bíblia, é uma língua ininteligível. Esse é o ponto. Eu acredito na vigência dos dons espirituais e acredito que o dom de línguas é um dom hoje da igreja. Eu acredito que Deus pode dar esse dom para qualquer pessoa. Mas quando Deus der o dom para mim, com base no seu primeiro relato de Atos 2, tem que ser falar uma língua materna de alguma nação e com a finalidade de evangelizar alguém. Então, esta é a finalidade principal do dom. Sim, minha amiga? Em 1 Coríntios, no 14:2, fala que, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas em Deus. E de fato ninguém o entende, pois em espírito fala mistério. Então, eu acredito que existe sim este dom distribuído na questão da língua interpretada por culturas, né, culturalmente, o inglês, o francês. Mas eu também acredito que existem o dom de línguas que o Senhor entrega, não para que haja confusão na igreja, mas que haja edificação pessoal, em que a pessoa se comunica com Deus. Ok. Eu, claro, aceito sua posição. Deixa eu ler um texto com vocês aqui, então, em 1 Coríntios. Aqui mesmo, 1 Coríntios capítulo 12. Orientando mesmo sobre os dons espirituais. Aqui no versículo 11 é o verso que eu mencionei para vocês, que o Espírito Santo é quem distribui como lhe apraz. Isso é uma distribuição dos dons do Espírito Santo. Quando Paulo fala sobre a orientação dos dons do Espírito Santo, ele menciona claramente aqui de que os dons, eles são dados com 2 objetivos, todos eles: edificar e instruir. Concordamos nisso? Edificar e instruir. Se você está falando uma língua que você não compreende, aonde está a edificação e a instrução? Isso está, Paulo explicou isso em 1 Coríntios 14:13, quando ele disse assim: por isso, o que fala em língua desconhecida, referindo-se ao dom de língua, 14:13, ore para que a possa interpretar. Exatamente isso. Tem que ter a interpretação. E Paulo dá uma regrinha para isso, ele bota ordem na igreja, na passagem que fala de ordem na igreja. Isso. Ele fala sobre isso. Ordem, se não tiver ninguém para receber aquela língua, então que fique calado. E se tiver diversos falando, que cale todos e fale um, mas se tiver alguém para entender, ou tiver um intérprete. Ok. E aí, se não tiver intérprete, não tiver ninguém para ser usado ali aquela língua,
que fale com Deus, aí é em silêncio. Sim. Aí você vai estar falando francês e inglês, você é português, vai estar falando francês, mas com Deus. Ok? Um outro detalhe, no meu convívio com amigos, eu pergunto o seguinte, você fala? Falo. E o que você fala? A resposta que eu sempre tive, das pessoas que eu entrevistei, eu nunca soube o que eu falei. Eu estou falando a língua, num culto, todos estão falando, eu estou falando línguas, a língua ininteligível, mas eu não sei o que eu estou falando. Todos os que eu entrevistei falam a mesma coisa. Eu estou falando, mas eu não sei o que eu estou falando. Então, na minha visão, e eu respeito plenamente a posição de qualquer pessoa, na minha visão, o que acontece hoje no cristianismo em geral é uma falsificação do autêntico dom espiritual. Porque se o dom espiritual, com base em Atos 2, é dado para evangelizar alguém que não fala a minha língua, a língua é uma língua materna falada em alguma nação, e o Espírito Santo vai escolher para quem ele dá, eu não posso pretender que todos falem, eu não entendo como que uma língua ininteligível pode edificar e instruir, que é o propósito de todos os dons espirituais, aqui em 1 Coríntios 12, e eu não concordo que deve haver uma balbúrdia na liturgia da igreja. Então, se eu tenho o dom espiritual de falar uma língua com a qual eu nunca tive contato, que é uma língua materna, e se Deus quiser usar esta língua para evangelizar alguém que está presente, que fala essa língua, para que outros sejam beneficiados, tem que haver um intérprete. E cada um fale no seu momento. Então, Paulo está lidando com a questão de fato de organização de culto aqui. Então, se eu não entendo o que eu estou falando e nem o que eles estão falando, não pode haver a instrução. É por isso que o Evangelho é uma questão pedagógica. Jesus falou assim, ide pregai o Evangelho ensinando. O ensino é evangelizar. Não há evangelismo sem pedagogia, sem o ensino. E eu só posso ensinar se houver conexão de ideias. Eu só posso ensinar se houver conexão de versículos, de histórias, aplicações. Carlos. Pastor Arilton, esse tema é polêmico, mas a gente pensando um pouco mais sobre ele, eu imagino que o seu ponto de vista esteja certo. Porque eu sou uma pessoa que quando eu estou diante de alguém que eu não consigo entender o que ela diz em outro idioma, eu fico totalmente perdido. Então a gente tem que imaginar o seguinte, quando Deus deu lá a capacidade das pessoas entenderem o que as outras pessoas estavam falando, ele fez um milagre. Ele queria que as pessoas entendessem. Muitas vezes eu entro numa igreja e eu não consigo entender absolutamente nada do que a pessoa diz. E como cidadão, como pessoa, é muito ruim. Porque você fica diante de uma pessoa que você não consegue entendê-la. Isso faz um mal terrível para o ser humano. Então eu tenho que admitir que o seu ponto de vista me parece mais razoável. E você que está assistindo em casa, ninguém aqui é dono da verdade. Todos nós estamos crescendo juntos. E eu estou colocando um ponto de vista e outros pontos de vista poderão surgir. Jedismar? Só finalizar esse assunto, só dois pontos aqui, que com certeza a liturgia, a organização dos cultos precisa ter essa organização, tanto é que foi isso um dos motivos do apóstolo Paulo escrever essa carta a Coríntios, por causa dessa, vamos dizer, bagunça que estava acontecendo lá. E ele inclusive diz aqui também, em 1 Coríntios 14, 39, ele diz assim, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Ou seja, não é a proibição que vai fazer a organização. Exatamente. É a harmonia com o Espírito Santo. O dom de línguas, ele é um dom bíblico. Exato. E ele deve acompanhar a igreja até o final da história. Exato. O único ponto que eu queria reforçar com todos vocês é, em qual momento da Bíblia, em qual momento, a língua, o dom de línguas foi dado e o que foi falado não serviu para edificar e instruir a igreja. Sempre foi, porque foi compreendido. Mas aqui, pastor, em 1 Coríntios 14, 14 diz, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito, aí entra no que o irmão Carlos diz, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Daí a necessidade
da interpretação, do dom de interpretação de línguas. Ou seja, se o dom de línguas fosse o entendimento da língua materna no sentido do inglês, inglês, o espanhol, espanhol e tal, eu acredito que o apóstolo Paulo não precisaria de mencionar a busca pela interpretação de línguas. Se há o dom de interpretar línguas, na minha opinião, é porque esta língua, como ele diz aqui na palavra dele, o nosso entendimento fica infrutífero. A igreja que o irmão entrou que não entendeu, com certeza ali, se houvesse manifestação de dom de língua, não havia interpretação, por isso que não houve entendimento. Sim, ele disse assim, em 1 Coríntios 14:14, claramente, diz assim, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Isso aí exemplifica claramente o que o irmão Carlos passou. Provavelmente quando ele entrou numa igreja, tinha um movimento ali de falar em línguas, e ele não entendeu, porque ali não havia o dom, não tinha ninguém ali com o dom de revelar quem estava falando em línguas. Um fala, o outro revela. Então, se o apóstolo Paulo diz da necessidade de buscarmos o dom de interpretar as línguas, talvez seja porque as línguas não são claramente, como nós mencionamos aqui, no sentido de se é francês, se é alemão, alemão. Não, eu entendo o teu ponto de vista, acho que de repente a gente tem que fazer um outro programa específico disso, mas quando eu me refiro à questão da interpretação, quando eu não entendi, o que eu quis dizer é que provavelmente as pessoas que lá estavam também tinham a mesma situação que a minha. Foi esse ponto que eu tentei focar. E eu vejo também que as igrejas, assim, a maioria das igrejas hoje não tem interpretação de línguas. Em realidade, se diz que se recebe o dom, mas não existe a interpretação de línguas. Ok. Nós não podemos ficar muito tempo nesse tema, e claro que há pontos de vista diferentes, e nós respeitamos a todos. A questão toda levantada é pelo seguinte: se eu estou numa igreja onde todos falam português, e se o Deus quer me usar para beneficiar os que ali estão, por que eu vou falar em outra língua e não em português? Essa é a questão. Então, se todos aqui falam português, Deus quer me usar como instrumento para beneficiar vocês, por que Ele vai me dar o dom de falar numa língua que ninguém está entendendo e nem eu estou entendendo? Então, eu acredito que esse dom de interpretação, que o Gesimar bem colocou, para mim funcionava nessa circunstância. Havia pessoas ali que precisavam ser evangelizadas, por Jerusalém ser uma cidade cosmopolita, e quando alguém começava a falar na língua dessa pessoa, porque maiormente o milagre é no ouvido, certo? A pessoa entende o que ele estava falando, por isso que eles disseram, não são galileus que estão falando, como os ouvimos falar em nossa língua. Quem sabe para os discípulos eles estivessem falando em grego e em hebraico e aramaico, que era a língua conhecida deles, mas os outros estavam entendendo na língua deles. Então aí está o milagre. E aí havia compreensão, havia salvação. Mas é um tema que nós precisamos nos aprofundar mais. E aqui respeitamos todos os pontos de vista. Mas você percebe que enquanto muitos movimentos religiosos estão se preocupando apenas que todos falem língua, e essa é a ênfase, a Bíblia continua fechada, chegamos no segundo ponto do exorcismo. Todo culto é exorcismo. Todo culto tem demônio, expulsão de demônios. Eu fico pensando, onde Deus está, o diabo não pode estar. Onde há poder numa igreja, onde todo dia há demônios nela. E outro, as pessoas não estão mais falando só em demônios em pessoas, estão falando de demônios em apartamentos, demônios em carros. Não existe isso na Bíblia. Terceiro bloco de igrejas, só se preocupam com a cura divina. Todo culto há cura. Mas quantas histórias você já ouviu de pessoas pagas para encenar? Que tipo de cura de fato está acontecendo? Nós não estamos trazendo esses assuntos à tona para que você se sinta ofendido com aquilo que você crê. Eu estou trazendo você o raciocínio, a lógica, a avaliação. Será que aquilo que eu estou praticando na minha igreja está firmemente alicerçado na palavra de Deus? Ou será que eu descobri agora que eu estou vivendo no meio de Babilônia? Não se preocupe, porque Deus tem um povo em Babilônia. E em João 10,16, Jesus faz uma das mais lindas promessas. Ele diz assim: eu
Ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco, mas elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É o próprio Cristo quem se comprometeu a conduzir essas pessoas na verdade. O próprio Cristo. Então, quando Cristo se apresenta para alguém, quando o Espírito Santo começa a tocar no coração de alguém, não resta dúvidas para essa pessoa do chamado de Deus. E é por isso que nessa hora, durante essa música, Deus vai fazer um chamado para vocês. E qual é o chamado de hoje? Quantos de vocês querem tomar a decisão de dizer: eu quero que Jesus assuma o controle 100% da minha vida. E eu quero, a partir de hoje, pautar a minha vida exclusivamente nesse livro e me preparar para o céu. Enquanto Daniel cantar, se você sentir esse desejo, você pode ficar de pé. Você que está em casa, você pode ficar de pé também. Enquanto ele estiver cantando, se você quiser fazer de Cristo o Senhor da sua vida, e se você quiser assumir um compromisso hoje de firmar a sua fé exclusivamente na palavra de Deus, você pode ficar de pé aí. Eu não posso te ver, mas Deus o verá. E por certo, o Espírito Santo batalhará por nossas decisões. Eu quero ter a vida que sonhaste para mim, e em cada amanhecer te encontrar uma vez mais, pra depender de ti, pra me entregar a ti. Eu quero ter a força que me falta ao caminhar, despir a minha alma e aprender a te amar do jeito que me amas, pra ser o que tu queres. Eu vou abaixar o volume, desfazer os costumes para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz. Vive a vida inteira atrás dos sonhos que criei, e nas noites mais escuras tanta coisa encontrei. Eu me afastei de ti, eu desprezei a ti, mas sei que para ser salvo basta estar como eu estou, arrependido, frágil e clamando por amor, pedindo teu perdão. E nessa oração eu quero me valer do silêncio, no mais árduo empenho, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua
voz.